Olá, boa tarde a todo mundo. Eu sou a professora Janaína Souza, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Eu coordeno o Grupo de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia, o GENT, e nós estamos organizando o segundo Seminário de Estudos em Marketing, Tecnologia e Ecologia. Hoje é o segundo dia de seminário. De manhã nós tivemos apresentações de artigos, à tarde nós já tivemos algumas palestras sobre metaverso, e agora continuamos com a palestra sobre empreendedorismo com o Cassiano, que é um cara que a gente admira muito, né? É um parceiro da universidade, e nós, da Universidade Rural, nós o convidamos para falar para a gente um pouquinho sobre empreendedorismo. Eu queria agradecer muito o Cassiano pela presença. Cassiano, ele é bacharel em Engenharia Naval, é mestre em Engenharia Oceânica pela Universidade Federal do Rural do Rio de Janeiro, pela FOP. Ele atuou como engenheiro, pesquisador em projetos estratégicos para o mercado de óleo e gás offshore. Após 1 ano e meio de trabalho como engenheiro de projetos em empresa multinacional, Cassiano iniciou sua jornada empreendedora em 2008 como sócio, cofundador e diretor de engenharia da Subsim, empresa reconhecida como geradora de alta tecnologia e inovação no estado da arte da engenharia, onde permaneceu até 2013. Atualmente, Cassiano é diretor fundador da CRM Engenharia, empresa brasileira sediada no Rio de Janeiro e com escritório em Curitiba, que se utiliza de engenharia e inteligência estratégica, engenharia de valor e conhecimento de ponta para fornecer serviços e soluções à indústria naval, com grande destaque no mercado de óleo e gás. Bom, tentei aqui falar do Cassiano, mas ele fala melhor dele do que eu disse. E vocês vão ouvir o Cassiano falando, vocês vão amar. Eu conheci uma palestra, ele deu uma palestra assim, que muito nos motivou, e ele deu o celular dele e eu liguei para ele e falei assim, Cassiano, você precisa voltar aqui na universidade. E isso já faz algum tempo. Então, Cassiano considero um amigo e querido que sempre colabora com a gente. Muito obrigada e boa palestra, Cassiano. Maravilha, gente. Obrigado pela apresentação, pelo convite. Eu acho que, contextualizando melhor a situação, né? Fiz uma apresentação na Rural há bastante tempo, não vamos confidenciar nossas idades aqui, mas ao fim da apresentação coloquei lá meu celular, né? Coloquei no último slide meu celular e falei assim, ninguém vai ligar. E não era na época do WhatsApp, né? Então tinha que ligar mesmo, né? Então, de repente, liga uma tal de professora Janaína e pede aqui, pede acolá, e pede aqui, vamos lá, tal. E a gente conseguiu construir uma relação profissional, de amizade. E sempre que surge uma oportunidade como essa, eu fico bem feliz em participar. Né? O objetivo aqui, como eu gosto de fazer, não é uma palestra, é um bate-papo. Queria muito que todo mundo se sentisse à vontade para perguntar, para questionar, durante uma apresentação que vai servir como um guia, né? E nessa apresentação eu vou iniciar falando um pouquinho de mim, mas não com qualquer pretensão de valorizar a pessoa que eu sou, mas caracterizar um pouquinho o profissional que vocês vão identificar agora e vão conseguir fazer perguntas pertinentes ao que eu já fiz, por exemplo, né? E vão perceber que essa postura empreendedora, talvez, né, eu não sei nem garantir isso, tenha surgido antes de eu pensar em ter empresa, mas que eu só reconheci que era uma postura empreendedora depois de muitos acertos, muitos erros e sempre insistindo por gerar valor, né? Eu vou compartilhar uma tela
né, com uma apresentação bem simples, e como eu falei, vai começar com a minha apresentação mais detalhada para que vocês entendam um pouquinho por onde eu passei, vamos dizer assim, né? Compartilha a tela. Ok. Perfeito. Maravilha. Eu vou ter que olhar mais para os slides para não perder o fio da meada, mas vamos lá. Utilizei aqui uma apresentação da template da nossa empresa, uma empresa de engenharia, que eu também vou contextualizar um pouquinho mais, né, para esse evento, que eu fiquei muito honrado de ser convidado e estar aqui com vocês conversando um pouquinho, né. Cassiano, profissionalmente falando, ele iniciou a sua vida na engenharia naval da UFRJ em 1998. E lá eu tive várias oportunidades de me desenvolver profissionalmente já com a pesquisa, com a ciência, né? E eu fui bolsista do CNPq a partir do ano 2000, a partir do meu segundo ano de faculdade, né? E foi muito interessante porque nessa ocasião, por sorte, não por escolha, tinha apenas uma única vaga para essa bolsa e eu tinha interesse em atuar com estruturas navais, mas a vaga falava para atuar com risers, que são os tubos que transportam petróleo do sedimento marinho até a plataforma de petróleo. E aí, quando eu falei com o professor Tatalo, né, meu orientador durante graduação, mestrado e até hoje um parceiro, ele falou, não, você vai ser o homem dos cabos. Eu não sabia nada do que era isso, né? E começamos a estudar os risers, os umbilicais, as catenárias, que são essas formas descritas pelas linhas offshore de produção de óleo e gás, né? Em 2002, ainda na graduação, eu tive a oportunidade de ser um bolsista ANP, que é uma bolsa com valor mais importante direcionada ao setor do óleo e gás, né? Então, se vocês forem perceber, mesmo na graduação, por necessidade, eu já encontrava nas bolsas uma especialização e, ao mesmo tempo, um ganho de vida, porque eu não tinha condição de me custear, né, por mim mesmo. Minha família tinha algumas dificuldades, um irmão que me apoiava muito, né, me dando um suporte, mas as bolsas elas me serviam como uma maneira de me manter no Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, focando em pesquisas que eram estratégicas para o setor de óleo e gás, né? Em 2002 para 2003 foi minha formação como engenheiro, né? Quando eu decidi permanecer na engenharia naval e oceânica, fazendo meu mestrado em engenharia oceânica, também bolsista da ANP, né? Então, no momento em que o mercado de óleo e gás estava muito aquecido, né? Em 2002, todos os meus colegas foram contratados, que se formaram até 2002, foram contratados pela Petrobras em concursos de tipo em grande sequência, com grande frequência, e eu preferi ainda assim me manter no mestrado, né, trabalhando com o mesmo professor, com o mesmo orientador, desenvolvendo pesquisas que foram fundamentais porque eu tenho até hoje, né? Em 2005 concluí meu mestrado em engenharia oceânica e fui para o mercado. Quase emendei no doutorado, mas uma oportunidade com um parceiro que tinha me convidado a compor essa empresa multinacional, eu acabei seduzido pela oportunidade e por essa primeira oportunidade no mercado. E ela foi determinante para talvez começar a desabrochar com muito mais força essa vontade empreendedora, né? Por que motivo? Porque seguiu num certo momento dessa empresa. A gente era uma empresa de software que desenvolvia simulações para o setor de óleo e gás. E a gente seguia especificações técnicas da Petrobras com grande recorrência. E eu falei assim, gente, vamos tentar automatizar essa ferramenta, porque não é possível que a gente sempre faça manualmente algo que é uma cópia e cola, né? Nada mais do que isso. E aí o que aconteceu foi que eu tive na equipe uma desmotivação, né? Eu cheguei para o diretor falou assim, Cassiano, se você convencer a equipe, monta essa planilha, monta essa ferramenta e vamos automatizar. Quando eu conversei com a equipe, todo mundo estava satisfeito em fazer arroz com feijão. E essa foi a palavra. Estamos satisfeitos, a frase, com arroz com feijão, né? Isso foi muito importante para mim, que em 2007 comecei a desejar empreender quando o ex-gerente de engenharia dessa empresa multinacional estava tocando a sua própria empresa e me convidou.
dentro de uma incubadora, me convidou, Cassiano, vem comigo, vamos tocar junto esse negócio. Eu estava numa multinacional totalmente estabelecida no mercado, até hoje uma grande empresa do setor, e fui para uma incubadora, eu e ele e mais um sócio dele. Então foi um passo que parecia ser um passo para trás, né? Mas na verdade não era, tinha uma intenção de empreender e de ter um próprio negócio, né? Coisa que nunca tinha pensado antes até esse convite surgir. Em 2008, então, fundei, junto com esse meu sócio, que era gerente de engenharia e virou meu sócio, a Subsim, né, que foi uma empresa que teve um grande papel, principalmente nesse momento, entre 2008, 2012, 2013, porque ela é uma empresa extremamente ousada, propondo tecnologias de ponta, né? Foi uma empresa que participou de cadernos de inovação do valor econômico, foi uma empresa que foi dita pelo próprio mercado como a Apple do mercado de óleo e gás, né? Mas, naquele momento, existia uma empresa com muito potencial, mas com sócios empreendedores com pouco know-how e pouca capacidade de fazer isso acontecer, principalmente porque quando nós somos a primeira empresa investida pelo BNDES através de capital semente e através do fundo FINEP, a gente viveu dias depois uma crise muito importante do setor de óleo e gás. E todos os investimentos que vieram do BNDES, do fundo, acabaram sendo gastos com custeios, né? E no ano seguinte ao investimento, a gente já estava com um buraco enorme embaixo de nós e começando todo mês com contas a pagar, né? Em 2011, nós tivemos um aporte da Petrobras num desenvolvimento tecnológico muito importante, mas aí em 2013, em 5 anos, vamos dizer assim, de empresa, eu decidi sair da empresa e vendi minha participação ao sócio que ficou, né? E eu falo que foram os 5 anos, talvez, que mais me capacitaram a ser o que eu sou hoje, né? Porque eu vivi uma empresa incubada, uma empresa investida pelo FINEP, que eu tive que transformá-la numa sociedade anônima, uma empresa que desenvolveu tecnologia de ponta, e não é fácil desenvolver tecnologia de ponta no país, é muito difícil. E também a decisão de sair, e sair de uma forma bacana, e sair de uma forma construindo valor importante, não só com o passado, com esse meu sócio, mas também com o mercado que me contratava antes, me permitiu chegar na CRN Engenharia, que é a empresa atual. 2014 para 2015, fundei essa empresa no Rio de Janeiro. E, obviamente, que aproveitando do know-how que eu tinha em desenvolvimento tecnológico e com pouca capacidade de investimento, busquei na FAPERJ uma possibilidade de investir através de softwares e hardware na empresa, né? E começar a prestar serviço com desenvolvimento de ponta como nossa bandeira, como nosso marketing, né? E aí conseguimos ser aprovado num projeto de um dinheiro que não entrou até hoje, mas essa vontade de não só empreender com serviços, mas gerar valor, com inovação, com tecnologia, nós conseguimos, através de uma parceria com a Embrapi, hoje está desenvolvendo a mesma tecnologia que a FAPERJ aprovou e até hoje não entrou capital por dificuldades financeiras, até mesmo no pagamento de bolsas, compreendemos completamente. Em 2021 para 2022, chega o momento que nós estamos hoje e a CRN agora está começando a se ramificar, né? Um escritório sede no Rio de Janeiro, um escritório em Curitiba e com boas pretensões para a gente expandir um pouquinho mais, quem sabe no norte do país em breve, em Minas Gerais. Né? Isso foi uma maneira apenas de contextualizar, né, para que vocês fiquem bem à vontade e em cada uma dessas experiências terem suas dúvidas, suas contribuições, fiquem bem à vontade. E aí, voltando para o tema principal da palestra, né, desse bate-papo, que eu chamo de postura empreendedora, menos emoção e mais razão, né? Quando eu propus esse tema, a professora Janaína e minha sócia hoje, a Liliane Jucá, riram da minha cara, né? Primeiro porque me conhece e sabe que menos emoção, né? Eu sou um cara extremamente relacionado com a minha equipe, com muita vontade, que amo muito o que faço, mas eu quis sempre chamar a atenção que não é sem emoção. Sem emoção é impossível, é menos. É um pouquinho de mais razão, né, e menos emoção, ponderando, porque não é fácil alcançar resultado, né? E para a gente conseguir falar um pouquinho disso, uma coisa que é extremamente interessante é falar sobre o que é ser um empreendedor.
né? E uma pergunta que eu faço é o seguinte: vocês acreditam que o empreendedor tem um perfil, tem uma característica que você reconhece desde sempre, porque ele tem essa vontade, porque ele se coloca à prova, porque ele se arrisca, porque ele vende desde cedo? E eu não gosto muito desse termo, né? Vou até olhar aqui um pouquinho o chat para ver se tem alguma coisa. Beleza. E aí o que acontece? Eu não gosto muito desse termo perfil empreendedor e por isso que eu gosto da postura empreendedora. Porque eu acho que muitas vezes a sua situação, a sua necessidade, um desemprego, algo que você, sei lá, de uma ideia que você tem, às vezes te transforma nesse empreendedor que você nem sabia que existia dentro de você. E no meu caso foi assim. Até o convite de um ex-gerente de engenharia para tocar numa empresa, numa incubadora, eu não tinha a mínima noção se eu ia ter uma empresa, se eu ia ser um colaborador dessa multinacional por muito tempo. Então, eu tenho muita dificuldade em aceitar esses rótulos que criam como, você tem perfil empreendedor, você tem isso. Você... Não, vamos lá, vamos discutir mais à frente sobre isso. E aí eu mostro para vocês 3 profissionais renomados, né? Que eu faço a pergunta, né? Esses profissionais, eles possuem perfil empreendedor? E claro que a maioria das pessoas, por conhecerem os resultados que eles alcançaram, né? Silvio Santos, no Grupo Silvio Santos, a Luísa Trajano, na Magazine Luiza, e o Luiz Carlos Calil, Caterpillar, que é muito interessante contar a história dele, é fácil dizer que eles têm perfil empreendedor. Tá? Um parêntese, o Luiz Carlos, ele foi office boy da Caterpillar e se tornou CEO. Ele foi do cargo, vamos dizer assim, hierarquicamente mais baixo e chegou ao cargo mais alto dessa empresa, de um grupo enorme, entendeu? Então, tipo, será que quando ele virou um office boy, na adolescência, ele era visto como alguém que tinha um perfil empreendedor ou era alguém que estava buscando sustento e ajudar em casa e aprender e se desenvolver tecnicamente, né? Da mesma maneira que eu pergunto sobre esses 3 profissionais aqui, vocês olham para eles, vocês acham que eles têm perfil empreendedor? Então, isso é muito interessante, porque talvez, né, vocês estão vendo um senhor, um rapaz com uma Tupperware vendendo rosquinhas, outro rapaz com uma fotografia mais caricata, né? E essa moça, né, que talvez alguns de vocês já conheçam, mas são pessoas que são empreendedoras, desenvolveram resultados extremamente importantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo ocultar isso. Ok. Que é o David Pontes, que é um camelô e um excelente palestrante sobre empreendedorismo. A Zica Cis, que desenvolveu o Instituto Beleza Natural, que tem uma tendência a produtos e tratamento para cabelos afrodescendentes. E o Erisvaldo Correia dos Santos, que é famoso aqui, principalmente no Rio de Janeiro, pelo da rosca, né? É caricato, mas é muito interessante, que é um rapaz que acorda todo dia 4, 5 horas da manhã, prepara as rosquinhas dele e sai pelas ruas do Rio de Janeiro feliz da vida, vendendo e falando para todo mundo quem quer comer a rosca dele. Entendeu? Então, do meu ponto de vista, o meu olhar não muda nada destes para estes. Quando eu falo de postura empreendedora e não de perfil, pessoas que talvez precisaram se recriar, criar uma forma de trazer dinheiro para dentro de casa. E aqui também, né? O camelô Silvio Santos, todo mundo sabe que ele também foi camelô, né? A Luísa Trajano, que tem uma das maiores empresas do Brasil, entendeu? Então, tipo, é muito bom desqualificar esse termo perfil e não se admitir que existe quem tem esse perfil e outros não podem chegar aos mesmos resultados. Isso não é verdade, né? Eu tenho uma tendência a falar que competência é uma criação. Você é mais competente ou menos competente baseado nas suas experiências, baseado no que você viveu e no que você construiu, o que você estudou. Agora, eu sempre vejo as pessoas com capacidades ilimitadas. Então, eu não consigo associar perfil com quem tem capacidade ilimitada. Né? E nisso vem uma frase, né, que eu falo, tipo, precisamos ter um perfil para empreender. E eu falo, não, tem que ter uma postura. Né? E tem uma frase, uma palavra, que eu descobri há pouco tempo. Ela já existia há muito tempo no meu vocabulário, mas ao mesmo tempo eu não consegui entender ela
tão friamente, tão detalhadamente o quanto ela é importante, que é a palavra ser inconformado. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra quantas vezes ouviram, mas se vocês forem perceber, ela é muito forte. Ser inconformado, né, é ser uma pessoa que não admite ter apenas uma forma. E ter uma postura empreendedora precisa desse desejo por ser uma pessoa inconformada. Ser inconformado para conformar-se, né? E isso tem muito a ver com a ideia de não deixar ninguém atribuir a você uma forma. Você não tem perfil empreendedor. Não, para lá. Por que não? Você é muito novo para ser empreendedor. Eu escutei muito isso. Calma lá. Eu sou capaz, vou correr atrás, vou estudar, vou batalhar. Então, o ser inconformado, que é uma palavra que eu entendi muito melhor recentemente, ela tem muito a ver com essa postura empreendedora. E tem aquela frase, muito legal desse filme, A Procura da Felicidade, que a maioria de vocês com certeza viu, que é: nunca deixe que alguém te diga que não pode fazer algo. Nem mesmo eu, que é pai dele. Se você tem um sonho, tem que protegê-lo. As pessoas que podem fazer por si mesmas dirão que você não consegue. Se quer alguma coisa, vá e lute por ela. Ponto final. E eu acredito muito nisso. Hoje eu tenho uma empresa de acordo com o que eu idealizo. Eu tenho uma empresa que eu gosto muito dela, que eu vibro todo dia que eu estou com meus profissionais, que a gente sempre está construindo coisas legais e num ambiente leve, gostoso e tudo mais, mas eu tenho em mim que a gente vai muito além. E eu quero que os meus colaboradores, que as pessoas que estão comigo, nós também acreditem muito nisso. Então, sem forma pré-definida, sem qualquer rótulo, querendo fazer a coisa acontecer. Mas o que é necessário, então, para a gente ter essa postura empreendedora? E aí entra muitas características e muitas necessidades do lado racional para fazer essa coisa acontecer. Que é pesquisar, estudar mais, é planejar mais, trabalhar, se dedicar mais, dimensionar as coisas, otimizar os recursos, formar a equipe certa, dividir, compartilhar, decidir, ponderar riscos, remunerar o fazer, construir network em parcerias. Parece que é muita coisa, mas são coisas muito naturais quando você começa a aplicar. É muito difícil no mundo de hoje, muito mais do que no passado, você empreender uma empresa. É muito difícil, porque a tua concorrência ela não tem mais limite. Imagine só agora, pós-pandemia, onde todo mundo entendeu que é possível trabalhar em home office, que eu posso contratar alguém do outro lado do mundo. Vou ter os desafios do fuso, mas ao mesmo tempo eu consigo. Então, se você não fizer um pouquinho a mais, se você não se dedicar mais, a tua concorrência é enorme. Então, você precisa pesquisar, estudar, planejar, trabalhar. E a questão dos recursos ela é fundamental na vida de alguém que deseja empreender. E importante, quando eu falo empreender, não achem apenas que é ser um empresário. E não qualifiquem um empresário como um empreendedor, que não é verdade. O termo empreendedor é muito mal utilizado. A gente considera que qualquer pessoa que tem uma empresa é um empreendedor, e não é verdade. O empreendedor não é vamos dizer assim, eu escutei essa frase um dia e gostei muito, o empreendedor não é substantivo. O empreendedor é adjetivo. É alguém que transformou resultados, que criou valor, que começou do zero ou do pouco e transformou em muito. Então, ter uma postura empreendedora, todo mundo pode ter. Chegar a ser um empreendedor, naturalmente, depende muito dos resultados que você vai construir. Mas é possível ser esse empreendedor, ter essa postura empreendedora, quer dizer, na sua empresa como um colaborador ou na sua empresa como dono dela. Empreender uma carreira, empreender um desenvolvimento, um empreendimento familiar, tudo isso requer planejamento, estudo, verificar se as despesas permitem esse próximo passo, otimizar os recursos, tudo isso é possível da mesma maneira. A diferença é o objeto que você carrega junto de si nesse caminho. Eu carrego uma empresa, junto com meus colaboradores que empreendem junto comigo.
Vocês podem carregar outros tipos de sonho, mas tem que ser com uma postura empreendedora para fazer a coisa acontecer. Né? Um termo que eu uso bastante, né, e eu incentivo muito para ser um empreendedor, comece por uma mudança de mentalidade muito simples. Né? Ao invés de procurar emprego, procure trabalho, procure ganhos, procure gerar valor. Entendeu? Às vezes é muito difícil encontrar emprego. Eu tenho certeza disso. Né? O processo de mandar um currículo, de conversar, de ser entrevistado, de às vezes nem ser atendido, manda o currículo e não tem eco, né? Mas quando você procura trabalho e fala assim, olha, deixa eu desenvolver isso para você, vamos fazer um acerto aqui, você me paga um valor, a pessoa começa a te entender e te contrata. A pessoa começa a te entender e te torna sócio. A pessoa começa a te entender e vira um parceiro de você por muito tempo, construindo valor juntos. Então, essas questões de postura e perfil, do que é ser empreendedor, do que é ter uma postura empreendedora, elas são muito importantes para a gente construir qualquer valor que a gente desejar daqui para frente. Tá? E uma coisa muito importante, que aí tira todo o valor desse título importante que eu deixei aí, menos emoção e mais razão, que é o seguinte, você precisa amar o que faz. Tá? Então não é sem emoção, é com muita emoção. Porque se você não amar o que você faz, se você não acreditar muito no que você está fazendo, se você não dedicar de corpo e alma, vai ter alguém fazendo isso no seu lugar. E vai ter alguém alcançando os resultados que você desejou. Então é muito importante você misturar a razão, os estudos, o trabalho, com aquela coisa que te dá a vontade, o brilho nos olhos de acordar de manhã e fazer e vender a sua rosquinha todos os dias. Porque sem esse brilho nos olhos, você não consegue vender, as pessoas não compram essa ideia. Tá? Então é muito importante também, dentre tantas atividades que a gente tem um to-do list aí para a gente seguir, mas ao mesmo tempo, sem amar, você não vai se dedicar tanto a essas listas, a lista enorme aqui no canto esquerdo da tela. E aí eu vou começar a refletir um pouquinho mais sobre isso, por imagens e por frases diferentes aqui. Começando realmente por uma postura empreendedora. Essa frase eu gosto muito, eu já utilizei em algumas publicações no LinkedIn, né, com o objetivo de mostrar para as pessoas o que é ter uma postura empreendedora. Né? Quem sabe um dia a gente pode escrever um livro com esse título, né? Por uma postura empreendedora. É tão importante, faz tanta diferença. Né? E quando você tem essa postura empreendedora, parece que você fica muito mais dono de si, né? Do que deixando as coisas acontecerem e a vida te levar. Né? Então, acho que isso é muito legal. Mas sempre acreditando que a postura empreendedora só tem um caminho de sucesso. E o caminho de sucesso é do esforço diário. Né? Eu brinco com a minha equipe, com a minha sócia, e algumas pessoas podem me qualificar como um workaholic, vamos dizer assim. Eu não me acho um workaholic. Né? Tenho várias coisas que me tiram do trabalho e com muita satisfação. Né? Mas eu percebi que tem muitas atividades dentro da minha mesma empresa que me dão mais prazer do que fazer outras. Então, por exemplo, eu sou engenheiro de formação. Minha empresa vende serviço de engenharia. A nossa entrega é um relatório técnico. Eu sei fazer essa atividade, eu consigo fazer alguma delas. Né? Só que eu sou o empreendedor da minha empresa. E eu também tenho as atividades administrativas, as atividades de marketing. E quando eu faço uma avaliação, às vezes, estou aqui de bobeira, em casa, está passando um filme. E eu tento fazer uma comparação, eu prefiro ver um filme, eu prefiro fazer marketing da minha empresa, que não é aquela mesma atividade maçante da engenharia e da administração. Vou para o marketing hoje, vou para o administrativo amanhã. Então eu vejo nas atividades da minha empresa diversas oportunidades muito mais gostosas, né, que me dão muito mais satisfação do que outras atividades. Então, esse dia a dia, colocar o trabalho, a empresa dia a dia no meu plano, eu faço com maior satisfação. Nunca foi um problema, não é nada demais para mim, não é nada torturante. Né? Ontem eu fui na Rio Gas, que é um evento, o principal evento que tem no Brasil, do setor de óleo e gás, e eu encontrei um colega da minha época do mestrado.
lá da universidade, lá por 2003, 2004, nós trabalhamos juntos no mesmo grupo de pesquisa. E ele me apresentou para um português, falou assim, esse aqui é um maluco, né? Porque ele decidiu, em vez de ter um emprego, empreender uma empresa de engenharia. Um colega meu que me conhece há muito tempo, né? E eu falo assim, cara, eu gosto tanto do que eu faço que eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, para mim, não tem nada de maluco. Sabe, tem tudo a ver comigo. Eu gosto de fazer, e completa demais. Né? É algo que eu faço com muito prazer. E isso permite eu amar tanto e dia a dia gerar resultado e construir esse valor. Né? E para ser um empreendedor, para ter uma postura empreendedora, você tem que ter uma postura inovadora também? Com certeza. Né? E como a gente está num evento que fala de marketing, tecnologia, ecologia, eu trouxe aqui um case para a gente falar, observar e analisar como que um grande negócio hoje nasceu, às vezes, por uma simples ideia que mal pensaram e que resultou num valor importantíssimo. Né? Então, o WhatsApp, que hoje é uma das ferramentas de comunicação talvez mais importantes do nosso dia a dia, né? Ele é uma ferramenta tão importante no nosso trabalho, tão importante na nossa rotina, mas poucas pessoas lembram que ela não tem nada de inovador. Essa ferramenta, WhatsApp, antes de aparecer para o mercado, ela já era utilizada, tudo que ela faz hoje, outras já faziam. Né? Alguns vão lembrar, né, das ferramentas que nós temos aqui, o Skype, o SMS, o ICQ, que foi uma das primeiras de comunicação, que fazia um barulhinho super engraçado toda vez que alguém mandava uma mensagem, entendeu? O Messenger. Já existiam essas ferramentas. Né? Mas é muito interessante que nessa postura empreendedora, desse novo app, dessa nova ferramenta, um grupo de profissionais percebeu num simples diferencial, que é o que eu entendi, que foi o fato de quando você criava um WhatsApp, você não precisava convidar ninguém para ser seu amigo. Toda a sua lista de telefone virava um contato seu no WhatsApp. E isso, para mim, revolucionou essas ferramentas, porque antes você tinha que mandar um convite, a pessoa tinha que aceitar, para daí sim você... Mas espera um pouquinho, você já é um contato no meu celular. Então, por que eu tenho que te convidar para ser um contato no WhatsApp? Te mando a mensagem agora. Qualquer um que tiver meu celular, menos a professora Janaína, que eu não passo mais para ela o telefone, consegue mandar um WhatsApp. Entendeu? Então, tipo, faz a mesma coisa que as outras faziam. E uma equipe com uma postura muito empreendedora encontrou um diferencial no marketing, nessa embalagem do negócio, foram em frente, inovaram e criaram uma ferramenta sensacional que todo mundo usa há muito tempo como a prioritária na comunicação. Né? E um detalhe interessante é que essa empresa que nasceu, parece muito, gente, mas não é muita coisa, com investimento de 8 milhões de dólares, ela foi desejada pelas maiores empresas num determinado momento e foi comprada por 19 bilhões de dólares. Se vocês forem conversar com profissionais da área de TI e que sabem fazer uma programação de um app e perguntar, é fácil criar o WhatsApp? A resposta é muito fácil. É muito fácil. Entendeu? Então, engraçado como uma ferramenta que qualquer profissional de programação conseguiria desenvolver, foi desenvolvida, semelhante a umas outras, com um diferencial ou outro, pequeno, sutil, mas assim, muito importante, que facilitou mais usuários, foi desejado pelas grandes empresas do momento e foi vendida por 19 bilhões de dólares. Né? 19 bilhões de dólares que correspondem a mais do que 2 vezes a soma das 10 empresas mais valiosas do Brasil nesse exato momento. E sabe qual que é o ativo dessa empresa? E sabe o que ela vende? Ela não vende nada, a gente não paga para usar. Né? Não sei se ainda acontece, né? Mas quando tinha um novo usuário, você assinava um termo, falava que por enquanto era gratuita. Né? Olha só, uma ferramenta que não é inovadora na sua função, ela foi vendida por 19 bilhões,
sem cobrar um centavo dos seus clientes, que somos nós. Então, até mesmo para você ter essa postura empreendedora, até mesmo para você construir valor e naturalmente inovando, porque senão você não se diferencia dos demais e você não tem a sua imagem explodindo, né, no mercado, você acaba, tipo, vendo que tem uma ferramenta simples que é possível chegar lá da mesma maneira. Entendeu? Então, tipo, olha que interessante. Ter essa postura empreendedora é algo possível e algo realizável, porque eles conseguiram, porque a gente não pode construir uma coisa tão importante quanto. E sem ter um ativo de grande valor, não são indústrias, não são fábricas, não são terrenos, só tem a comunicação e a possibilidade de usar essa comunicação estrategicamente. Né, que é isso que eles fazem, né, que é um big data imenso de informações que podem gerar valor importante para diversas outras empresas, diversas outras indústrias. Aí a pergunta, né, por uma postura inovadora para ter uma postura empreendedora, né? Basta uma ideia inovadora? Não, longe disso. Né? Voltar naquele assunto do que tem que ser feito mais. Né? Tem frases que eu acho incríveis, né, que vale muito a pena falar delas quando a gente fala de uma postura inovadora, né? Quando você quer inovar algo. E aí entra um pouquinho do menos emoção e mais razão. É muito comum um profissional achar que encontrou algo inovador. E é muito comum ele fazer disso um sucesso certo. E aí começa a ter os grandes problemas. A minha empresa anterior, que foi fundada em 2008, ela tinha num desenvolvimento robótico, né, totalmente inovador, a sua grande aposta. Só que nós não entendemos, ou custou muito entender em um certo momento, que para a gente conseguir transformar aquela ideia numa inovação de fato e num produto no mercado, numa tecnologia aplicada, demandaria muito custo da gente. A gente precisaria investir muito mais dinheiro do que a gente era capaz de investir pelo lucro dos serviços de engenharia que também tinha naquela empresa. E às vezes a gente se apaixona tanto pela ideia e não pelo nosso ganha-pão, que às vezes a gente prioriza equivocadamente um caminho e não outro. Né? E aí vem essas frases que estão bem interessantes, né? Que é: uma ideia é um problema disfarçado de solução. Muitas vezes isso é verdade. Então, antes de ter um investimento encaminhando para uma certa ideia, é muito importante que vocês testem essa ideia, que vocês busquem conversar com o potencial cliente sobre o seu interesse. É muito importante que você planeje, que você estude, que você se dedique para que essa ideia, de fato, se aproxime mais do seu cliente como algo que seja palpável, como algo que tenha valor. Porque muitos negócios deixam de existir porque só tinham uma única ideia. Tem uma frase boa também aqui no slide: ter uma ideia é como fazer a matrícula numa academia. É algo totalmente isento de valor. E realmente é. Se você tem uma ideia e você não faz todo o seu trabalho para realizar ela, se você se inscreve na academia e não frequenta, não faz exercício, não adianta de nada. Não há glória, não há vitória, não há nada enquanto não houver execução, frequência e disciplina empregados diariamente. Perfeita a frase. Né? Livre-se dessas fantasias, arranje um problema e vá criar algo incrível. E aí tem uma questão muito legal, né? Criar algo incrível. Né? Essa palavra é muito forte. Né? O que é algo incrível? Algo incrível para um setor, para uma indústria, pode ser uma coisa muito longe da gente, pode ser uma coisa inalcançável. Mas a gente tem que começar a entender que o cliente da gente não é uma empresa. Por exemplo, o WhatsApp nunca me ligou ou nunca vai me ligar pedindo algo. Quem vai me ligar é um profissional dentro dessa empresa que vai fazer um contato comigo e vai falar: Cassiano, estou com um problema. E no fim das contas, fazer algo incrível para esse profissional é resolver o problema dele. Então, quando essa nova empresa CRN nasceu, uma das principais metas que nós tínhamos comercialmente e como marca da empresa
é falar assim, olha, desejamos ser braço de engenharia dos nossos clientes. Eu não preciso ser a CRN, a empresa de engenharia. Eu quero ser parte da solução dos problemas daquele meu cliente. Eu quero resolver aquela dor que está doendo no pé dele, no calo do meu cliente. E a nossa empresa, CRN, ela nasceu no momento de crise, né? 2014 para 2015. Até 16, 17, vivemos uma crise muito importante no setor de óleo e gás, né? Com valor muito baixo do petróleo. Então, consequentemente, o que tinha naquele momento que permitiu uma empresa aparecer? O entendimento de que meu cliente é aquele profissional dentro da empresa cliente e que perdeu sua equipe inteira operacional, ou pelo menos reduziu, mas ainda assim tem como meta entregar um equipamento, uma operação para um cliente final. Então, entender que criar algo incrível é criar algo incrível para quem te liga pedindo algum apoio, alguma atividade, algum serviço para você, porque ele está precisando disso. Então, a gente pode criar muita coisa incrível para muita gente, entendeu? Então, vender esse algo incrível não é tão difícil quando você conhece o problema que o mercado sente, que os profissionais sentem, né? Outra coisa que caracteriza uma postura empreendedora, e algumas imagens, não só essa, que eu tirei do planejamento estratégico da minha empresa, né, que eu uso com muita frequência, que é também, além de ter uma postura por inovação, além de ter uma postura empreendedora, por um investimento consciente, né? É muito comum, até conversei recentemente com um empresário, é muito comum a pessoa ter uma ideia de uma empresa e investir dinheiro que não acaba mais. Colocar dinheiro, colocar recurso, né? E você começa a perceber que as coisas não são simples. Para o resultado financeiro de uma empresa começar a vir, demora muito tempo. É muito difícil uma empresa nascer já com vendas importantes que a mantenham, né? A não ser que isso seja já de uma outra corporação. Mas aquelas empresas que nascem dentro de um ideal, de um profissional que está querendo começar um novo negócio, ele vai ter que batalhar muito para conseguir ter resultados financeiros. E tem uma frase de um conselheiro / anjo da guarda da CRN, que chama Mauro Terepins, um baita empreendedor, não tenho dúvida disso, né? Que é não gastar antes de ganhar. E isso acontece nas coisas mais simples, né? Vou dar um exemplo utilizando o meu case para vocês entenderem um pouquinho. Quando eu saí da minha empresa anterior em 2013, eu fiquei um período prestando serviços como consultor de engenharia, fechando alguns projetos até mesmo para a minha empresa anterior, que foi uma maneira bacana que eu saí do negócio, mas eu não abri uma empresa. Eu primeiro criei uma marca e mandei um e-mail para os meus antigos clientes. Falei, gente, olha só, estou colocando uma nova marca no mercado, uma nova empresa de engenharia. Vocês vão receber bem? Vocês têm interesse em cotar com a gente algum serviço, alguma atividade? E eu só tinha marca, não tinha mais nada, não tinha escritório, não tinha equipe, não tinha ninguém. Eu só testei uma nova marca aparecendo no mercado. E eu tive uma grande aceitação pelo trabalho bem feito como um prestador de serviço de engenharia na empresa anterior. A partir disso, fiz reuniões. E chegou uma grande empresa do setor de óleo e gás, a Quintec, chegou numa reunião comigo e falou assim, Cassiano, mas só tem duas formas de eu te contratar. Ou você vai ser o diretor desse departamento, ou você tem que ter um CNPJ para a gente contratar. Porque não tem outra forma. A empresa tem vários padrões de contratação, ou você vira um colaborador nosso, ou você vira um prestador de serviço, mas formalizado. Só a partir daí que eu criei minha empresa. Só a partir daí que eu gastei com um contador. Só a partir daí que eu fui na junta comercial e criei um CNPJ. Então, eu não fiz nenhuma atividade com grandes investimentos, e nem grandes, até mesmo poucos investimentos, até uma empresa me colocar contra a parede e falar assim, ô Cassiano, ou você vira um colaborador ou você vira um fornecedor. E eu prefiro ser o fornecedor, né? O prestador de serviço. Só aí que eu comecei a colocar dinheiro no negócio, já tendo um ganho certo, né? Eu mesmo abri a empresa, já tinha todo o know-how anterior, eu criei a documentação,
qualifiquei minha empresa, criei o contrato social, fiz tudo. Criei meu e-mail, fiz tudo. E desde então, toda vez que eu conversava com alguém, eu vendia uma empresa gigante para as pessoas. E só estava eu sozinho lá em Copacabana, no escritório de 20 metros quadrados, falando em minha equipe, nós vamos entregar, nós vamos fazer, tal, sempre vendendo uma empresa enorme. Tentando mostrar nas codificações, nas documentações que eu entregava, uma qualidade, um padrão de empresa grande. E estava lá. Meu único custo que eu tinha mensal era um aluguel, que foi muito importante eu assumir como um motivador, né, de contas a pagar e para fazer a coisa acontecer, que custava, se eu não me engano, algo em torno de R$2.000, R$2.500, com tudo. Aluguel, IPTU, tudo. E comecei a vender. Comprei uma cafeteira Nespresso, comecei a chamar nesse mesmo espaço mínimo profissionais para negociar, para fazer serviço de engenharia e contando principalmente com os meus parceiros que trabalharam comigo na outra empresa. Então, o que eu fiz? Transformei meus antigos colaboradores em meus parceiros. E toda vez que eu vendia um serviço, eu contratava esses consultores externos e eu distribuía mais, mas eu só gastava esse recurso quando eu ganhava esse recurso. Então, eu só comecei a criar a própria equipe, os próprios colaboradores, quando a empresa já tinha uma recorrência de prestação de serviços que me mostrou assim, olha, vale mais a pena formar equipe do que compartilhar mais pontualmente com os profissionais que vão estar trabalhando comigo em cada serviço. Então, é muito importante se não gastar antes de ganhar. Né? Isso em tudo, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, é necessário. Né? E a gente coloca essa imagem, não sei se todos aqui viram esse filme, mas eu gosto muito dele. Esse é o momento em que Robin Hood, né, tinha 4 a 5 amigos, não lembro bem, sendo enforcados no mesmo momento. Né? E aí ele só tinha uma flecha para resolver a situação. E por ele ser o maior de todos, né, com arco e flecha, ele deu o único tiro que ele conseguiu cortar no filme as 5 cordas que estavam amarradas no pescoço dos seus amigos. E esse entendimento que eu carrego com a gente na nossa empresa há uns 4, 5 anos. Eu falo o seguinte, que na hora de investir, na hora de gastar, eu me caracterizo como ele e falo que eu só tenho uma flecha, eu não tenho direito a 2. Então, eu tenho que pensar muito em trazer um novo colaborador, em fazer um investimento em um novo software, em criar um novo custo fixo da minha empresa, porque eu só tenho essa flecha. E se ela for mal atirada, não tem volta. Então, isso é muito importante nessa caracterização de menos emoção e mais razão. Trabalhem sempre pensando nesse investimento consciente e nessa única flecha, que as coisas vão começar a fazer diferença. Entendeu? É muito importante ter esse controle no início de um negócio, porque depois, quando você assume compromissos, até mesmo com profissionais, né? Toda vez que a gente contrata um colaborador, a gente não pode ter má fé e colocar eles num projeto que não dê respaldo de um médio, longo período. Né? Isso não é legal. Né? Então, você tira um profissional de uma empresa estabelecida, traz para a sua empresa e você não dá um período razoável para ele. Então, até mesmo nisso, antes de contratar alguém, tenham a recorrência. E até mesmo o Mauro Terepins, uma reunião que eu tive com ele lá em São Paulo, ele chegou para mim e falou, Cassiano, teus resultados de 2008 foram muito bons. Né? Só que a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não sabe se isso aí foi uma tempestade ou se foi uma chuva constante que está sempre caindo. Entendeu? E é isso, mesmo com resultados bem interessantes, a decisão de contratar, de efetivar, de investir, foi com muita cautela. Entendeu? E graças ao trabalho de toda a equipe, graças a essa consciência, desde 2018 até hoje, a curva da CRN foi só crescente. Cada vez trazendo mais profissionais, cada vez investindo em mais software, cada vez gerando mais valor, não só no Rio de Janeiro, em Curitiba,
quem sabe na região amazônica, quem sabe em Minas Gerais. A gente tem muita vontade de crescer, mas sempre com muito pé no chão e olhando sempre para uma única flecha nas nossas mãos. Por uma postura vendedora. Então, já falamos que para ter uma postura empreendedora tem que inovar, para ter uma postura empreendedora tem que estudar, trabalhar, batalhar, não deixar de amar. Já falamos também de ter uma postura consciente. E aí tem uma coisa muito importante, né? E talvez é um dos temas que eu mais goste na vida empreendedora. E talvez é um dos temas que mais é carregado de um preconceito que não merecia, né? O profissional de vendas, né? Eu acredito, teve uma vez, voltando um pouquinho mais, antes da primeira palestra que eu fiz na Rural, me convidaram para a Semana do Empreendedorismo e eu dei uma entrevista. E aí, durante a entrevista, me perguntaram, Cassiano, o que eu preciso ter para ser um sócio seu? Eu pensei e falei assim, olha, você não precisa ter nenhuma característica, nenhuma. A única coisa é que você seja comprometido e deseje vender. Queira vender. Porque o resto a gente consegue. Quer seja contratando outros profissionais, quer seja aprendendo. Porque com comprometimento e desejando vender e não ter medo de vender, sabe, não tem o que te limite, né? E eu coloquei essa foto de um cafezinho. Por que motivo? Por dois motivos, na verdade. O primeiro motivo. Hoje, a minha sócia na empresa, uma pessoa que me ajudou muito, ela virou minha sócia me convidando para tomar um café pelo LinkedIn, né? A gente está em 2017, meados de 2017, essa minha sócia fez um contato pelo LinkedIn. Cassiano, eu sou engenheiro ambiental, queria saber o que eu poderia fazer junto da sua empresa. Eu tenho minha marca Reação, era uma empresa, e eu quero trabalhar com a sua empresa, tal, que viaja. Mais ou menos, tá? Aí nisso eu falei assim, me fala qual é o escopo de serviço que você oferece e vou tentar entender. Porque teve um compromisso que eu criei comigo mesmo. Eu posso tardar, mas eu não deixo ninguém no vácuo, né? Não quer seja no LinkedIn, quer seja num contato da professora Janaína, quando buscou uma primeira parceria, de fazer uma aula junto, de fazer um congresso em parceria e tudo mais, mas deixar nunca ninguém no vácuo. Até para dizer não para essa pessoa, mas pelo menos dar uma resposta. E eu respondi, olha, o que você faz tal? E não vinha nada na minha cabeça, nada. Será que energia renovável? Eu tenho capacidade aqui, ela tem capacidade ali. Até que caiu a ficha. A gente estava bem no momento em que o mercado de óleo e gás começou a falar sobre descomissionamento. Ou seja, aqueles equipamentos que estão no fundo do mar operando há 20, 30, 40 anos, eles vão precisar ser removidos. E para remover esses equipamentos, tem uma especificação técnica, uma regra, que você tem que retornar o meio ambiente ao que era antes de toda essa produção por 20, 40 anos. Óbvio que isso é um desafio talvez inalcançável, né? Mas essa necessidade, barra o meu conhecimento em engenharia subsídio do setor de óleo e gás, fez com que eu começasse a escrever um trabalho com essa profissional. E esse trabalho começou a gerar um relacionamento, uma parceria. Essa profissional começou a demonstrar uma capacidade comercial muito interessante, até que em 2018 ela foi uma formiguinha, começou a vender, nem sabia vender o que eu fazia, mas ela vendia, né? Ela marcava a reunião e depois me jogava lá, Cassiano, apresenta. Marcava a reunião, nós fizemos cerca de 2 reuniões a cada 3 dias durante 4 meses. A gente visitou o mercado inteiro. Nós somos em todas as empresas. E uma pessoa que nem tinha muito conhecimento do que eu fazia tecnicamente, marcou um monte de reunião. Eu falei, cara, tem que ser minha sócia. Porque eu entrego, ela vende. E isso é um grande problema de empresas pequenas. Às vezes você se dedica à venda e aí você recebe a oportunidade. Aí você se dedica à entrega e esquece de fazer a venda. Eu falei, essa é a profissional que sempre vai manter a minha empresa vendendo, se aparecendo,
tentando um contato, tentando um novo cliente. Mesmo quando a entrega acontecia e as coisas não paravam. Então, de um simples cafezinho, eu descobri uma vendedora que se apresentou como engenheira ambiental, mas na verdade o que ela melhor fez foi oferecer um cafezinho para mim e para tantos outros clientes que nós temos até hoje. E aí tem algo que é extremamente importante, né? A gente está vivendo um momento muito interessante, muito incomum, né? A pandemia foi algo muito diferente, né, do que tudo que nós vivemos antes. Nossas gerações realmente, eu acho que não experimentaram nada parecido com isso. E aí a gente se acostumou com home office, que é muito interessante, que traz muitas oportunidades. Realmente, às vezes faz o profissional trabalhar até mais, né? Porque ele mal escovou o dente, mal tomou café, já sentou de pijama mesmo e começou a trabalhar. E não tem hora para acabar. E aquele almoço vai para frente da mesa. Então, não é questão de trabalhar menos ou mais home office. Mas eu brinco que hoje em dia as pessoas estão dando tanto valor ao home office, mas, por favor, não esqueçam da oportunidade de sentar na mesa de uma pessoa e tomar um cafezinho para conversar sobre negócios. Vai ter um dia que vai ter um baita vendedor daqui a uns anos que vai aparecer no mercado e vai ser muito inovador, simplesmente porque ele voltou a tomar um cafezinho com os parceiros. Então, não abdiquem desse contato, desse olho no olho, dessa venda realmente interessada. Estou aqui contigo, tomando um café, me fala mais. Pô, acho que eu consigo te ajudar. Não consigo aqui. Não abdiquem dessa oportunidade de estar diante dos seus parceiros e clientes. Tá? E aí tem uma frase importante aí que eu coloquei acima, que é falar o seguinte: sem venda não há empresa. Se você não tem tino comercial, tem um sócio vendedor. Eu acho que eu tinha e tenho tino comercial, ganhei uma sócia vendedora e concordo plenamente com essa frase. Mas eu vou transformar ela um pouquinho, né? Sem venda não há resultado. Se você não tem tino vendedor, desenvolva-o. Lembre que não é perfil, é postura. Vender é necessário, gente. É muito importante. Vocês precisam criar essa capacidade não só de oferecer um serviço, mas cobrar por ele. Ele merece, ele tem valor. A gente tem que parar com essa ideia que o vendedor é o chato da história. Não, o vendedor é o que resolve as coisas, é o que traz valor para dentro da empresa. Porque se eu tiver um vendedor que consegue trazer negócios, com esse recurso eu consigo montar qualquer equipe. Então aprendam a vender o que quer que seja, até mesmo a sua construção como um colaborador de uma empresa. Eu acho que essa característica vendedora ela é tão importante que para mim é mais importante do que qualquer formação técnica. Uma vez, lá por aquele período de 2014, 15, 16, já com a CRN, a minha cunhada me fez uma pergunta. Ela falou assim: Cassiano, mas você não preferia? A empresa ainda não tinha engrenado, a CRN ainda passava dificuldades, ainda a gente tinha um número de serviços aquém do que a gente precisava, ainda era muito trabalho, era muito esforço, muita noite mal dormida, mas com muito prazer sempre. E a minha cunhada falou assim para mim: Cassiano, você não preferia ter iniciado e mantido a sua carreira profissional apenas como colaborador de uma empresa? Porque olha a dificuldade que você está vivendo nessa crise e tudo mais. E a resposta que eu dei a ela foi mais ou menos assim. Eu falei: olha só, se eu não tivesse desenvolvido a minha capacidade de vender, de empreender, de colocar essa postura para frente, talvez hoje eu seria mais um desempregado. Porque eu teria entrado num ciclo apenas de um profissional que resolve, que entrega, sem capacidade de venda, no meio de uma crise, eu poderia ser apenas um desempregado. Então, essa característica que eu peço que todo mundo tenha vontade de desenvolver como vendedor, colocar a sua capacidade à frente, buscar trabalho, né? Falar assim: olha, eu faço esse serviço, me dá a oportunidade, o valor é esse e tal. É tão importante que é uma mudança de postura radical, não só para você como indivíduo, para o nosso ambiente. É literalmente a mudança dos que conduzem para os que são conduzidos. E a gente precisa de muita gente que conduz. Né?
A gente está a quantos dias de uma eleição importante, né? De um momento muito crítico do país, independente do resultado. Independente do resultado que vai se dar. Eu confesso para vocês que hoje, e eu não estou despreocupado com o que vai acontecer, por favor, mas hoje eu tenho uma menor despreocupação, eu tenho uma menor preocupação pessoal com o resultado, porque eu tenho convicção que com a minha característica, com a minha capacidade vendedora, eu vou dar o meu jeito. Independente de quem venha, eu vou dar o meu jeito. E isso só acontece quando você percebe em si essa capacidade vendedora. Só acontece quando você põe à prova e verifica que ela dá resultado. E a gente não pode esquecer que existem várias formas de vender e várias necessidades de venda, né? Por exemplo, por que eu coloquei essa frase e essa imagem, né, do Michael Jordan, né, que fala que com talento você ganha jogo, mas apenas com trabalho em equipe e inteligência você ganha campeonato. Porque a gente não pode esquecer que existe a venda externa, que traz o serviço, e tem a venda interna, que faz a sua equipe comprar, com as horas que eles dedicam, o mesmo sonho que o seu. Então, para você também ter uma postura empreendedora, quer seja numa empresa, quer seja numa equipe de uma empresa, como um colaborador tal, você tem que aglutinar, você tem que trazer pessoas que confiam no seu trabalho. E então você precisa vender para ela que faz sentido a gente estar junto nesse mesmo desafio, né? Então tem tudo a ver com a venda externa, a venda interna, então a gente está sempre vendendo, entendeu? Para a gente conseguir valores realmente importantes que eu trago dos nossos clientes e que eu gero junto com a minha equipe que está comprando comigo essa mesma vontade, esse mesmo sonho, né? Outra coisa importante, quando você fala de ter uma postura empreendedora, postura por uma inovação, consciente na hora de investir e uma postura vendedora, também por uma entrega excelente, né? A minha equipe sabe, né? Deve ter alguns aqui assistindo a palestra e eles podem confirmar. Se tem algo que mais me incomoda no nosso trabalho, não é um erro de engenharia, que a gente é passível de acontecer esse erro, mas é fazer uma entrega de um relatório que não seja bem escrito, que não seja bem formatado, que não tenha uma cara clean, que não seja fácil de ler. E quantas vezes essa exigência, até um jeito metódico, até uma chatice minha, para que seja formatado, para que use espaço X, que a imagem fica aqui e tal, todo mundo planejadinho, com as cores vibrantes, com cores bacanas, tudo mais. Quantas vezes nós recebemos o elogio? Poxa, seu relatório é muito fácil de ler. Teu relatório, e às vezes ele está com a mesma informação de um concorrente. Só que a gente transforma o nosso documento de uma maneira tão leve, tão gostosa de ler e tão objetivo, que o cliente acha que tem algo diferente, mas não tem, é quase que inconsciente. Entendeu? Então, você teve trabalho enorme para assumir essa postura, para investir no seu trabalho, para se colocar no mercado vendendo, para conquistar clientes e parceiros, para conquistar colaboradores. E você não vai ter uma entrega minimamente excelente, que você não preze por ela ao máximo, está errado. Tem alguma coisa errada. Porque essa empresa, esse chefe, esse líder que recebeu o teu material, às vezes não vai ter a mesmo representante lendo daqui a um tempo. E a única informação que ficou no meu documento, na minha entrega, é um relatório que vai ficar dentro de uma nuvem, dentro de um ambiente de trabalho de uma empresa por muito, muito tempo, pode ser consultado a qualquer momento. Eu posso ganhar um cliente porque ele leu um relatório sem me conhecer. Então não dá para admitir que a gente faça tanto trabalho, que a gente execute tanto esforço, que a gente se empenhe tanto, para depois, na hora do mais simples, que é colocar tudo o nosso aprendizado no documento texto, e fazer uma coisa mal feita, né? E aí eu trago essa imagem do Steve Jobs, né? Que, de uma forma muito interessante, talvez eu falo que ele foi o inventor do termo CEO, né? Já existia, mas a gente só conseguiu entender bem no trabalho dele.
E o que ele fez da Apple? Ele não fez da Apple um produto. Ele fez da Apple um comportamento. Né? Ele fez da Apple um estilo de vida. Preocupado com cada detalhe. E ele era muito chato. Gente, vocês não têm noção. Era fácil ter problema com ele. Porque ele era metódico, porque ele queria ver tudo no seu devido lugar. E as formas precisavam ser perfeitas. Ele convivia, até mesmo de uma maneira até um pouco louca, né? Ele convivia dentro de uma sala da casa dele sem móveis. Porque ele não encontrava móveis que fossem tão interessantes e tão bonitos como ele desejava obras de artes dentro da sala dele. Ele não queria ter um móvel só por causa da função dele. Então ele prezou tanto pelo excelente, por esse comportamento, por essa identidade, que criou-se, né? Ou deu muita força ao termo CEO, que é muito utilizado. Né? E é uma função muito importante dentro das corporações. Né? E isso, para mim, é uma característica fundamental dele. Né? A gente estava conversando na empresa recentemente, nós temos lá na prateleira a biografia dele, autorizada, ele até participou, e é capaz que as pessoas não gostem dele como ser humano. Né? Mas olhar o lado profissional, o capricho, a dedicação e a visão dele de que o comportamento seria o diferente é muito legal. E esse comportamento criou, antes dele falecer, né, ele vivenciou, experimentou isso, a empresa que teve o maior valor num determinado momento na crise do petróleo no mundo. A Apple chegou a ser por dias a empresa de maior valor do mercado mundial. Entendeu? Isso é impressionante, entendeu? É claro que contou com o ambiente de crise do petróleo, mas ao mesmo tempo você vê que um cara foi tão caprichoso que vendia a mesma coisa que tantas outras empresas, e hoje, eu nem sei que número tá, gente? Tem o Apple 14 saindo, há uma febre de quem tá com 13, que comprou meses atrás querendo comprar o 14. E você fala, cara, o que esse cara criou? Né? É muito louco. Né? E eu acho que o que ele prezava muito é pela entrega excelente, não só na sua função, como os nossos relatórios de engenharia, que entregam a função que, de fato, do contrato, do que fomos contratados para fazer, mas também entrega um capricho, entendendo que o relatório vai ficar lá. É um documento, a nossa principal entrega está na mão de muitas pessoas dentro de uma empresa que eu desejo cada vez mais contrate a gente. E para você ter, né, o sucesso, vamos dizer assim, se é que tem regra para ele, né, eu acredito que não, mas para você se aproximar dele, nessa postura empreendedora, você também tem que ter uma postura vencedora. Né? E eu trago esse slide em muitas apresentações que eu faço. Porque para mim ela tem uma característica muito louca, né? Mas apaixonante ao mesmo tempo. Né? Essas frases foram retiradas de um comercial que tinha o César Cielo, um nadador já aposentado do Brasil, mas o maior vencedor brasileiro na modalidade. Né? E olha as frases que interessante. A gente treina muito mais do que precisa para os 20 segundos. Ter uma postura empreendedora vai exigir isso, que a gente trabalhe muito mais do que o momento que você coloca essa postura à prova. Né? Nos centésimos ali vai ser a diferença entre o campeão e o perdedor. É verdade. No detalhe, a gente vai ver a diferença de quem vai alcançar um resultado como empresário, como empreendedor, como colaborador, né? E quem não vai conseguir esse mesmo resultado. É a coisa que eu sempre busquei na minha carreira inteira, postura empreendedora. Teve um plano, teve um trajeto, teve uma dedicação em busca de um objetivo. Ninguém deve aprender a perder. Aprender com a derrota é diferente de aprender a aceitar a perder. Né? Beber uma água. Eu não aceito o fato de o cara nadar tão rápido do que eu. Eu estou constantemente em guerra. Não aceitar o fato de o cara nadar tão rápido quanto ele não está fazendo ele empurrar o competidor ao lado dele para trás. Ele não está fazendo nada, ele está simplesmente treinando mais para superar ele. Né? Cada um na sua raia. Não há contato.
Né? E eu estou constantemente em guerra. Né? É guerra com ele mesmo, para ser cada vez melhor, para cada vez produzir mais. Né? Então, isso é fundamental. E na vida empreendedora você encontra isso. E esse esportista, essa referência que nós temos aqui, venceu por 3 campeonatos mundiais seguidos, 2009, 2011 e 2013, uma prova que dura pouco mais de 20 segundos. Olha só o cara, o quanto ele trabalhou para chegar lá, o quanto ele se motivou para se manter lá e por décimos de segundos ser o melhor 3 vezes seguidas em campeonatos mundiais, que acontecem de 2 em 2 anos. Isso é muito legal. Isso tem que ser louvado. Né? Ele poderia ter ganho o primeiro e desistido. Para quê? Eu não tenho mais aonde ir. Já cheguei nos meus melhores resultados. Né? Mas não, o cara vai lá no dia seguinte, na semana seguinte, tá caindo na piscina, nadando horas e horas e horas para vencer por décimos de segundos, centésimos de segundos seus concorrentes que fazem a mesma coisa que ele, se dedicam tanto quanto ele. Entendeu? Então, isso é muito interessante, tá? Que é a tal postura vencedora. E, por fim, em termos de imagem, em termos de contribuição aqui, tem uma frase que mantém essa postura vencedora para alcançar seus objetivos, que é uma imagem do Ayrton Senna, que eu uso para muitas coisas, e eu acho que ela retrata muito bem o que eu admiro, né? Ela fala que ele não tem ídolos, que ele admira trabalho, dedicação e competência. Isso para mim é muito forte, porque hoje, cada vez mais, eu me considero um cara muito apaixonado por quem realiza, por quem eu vejo que está traçando um objetivo, por quem eu vejo que está construindo valor, se dedicando ao máximo. Entendeu? Isso para mim é muito mais interessante do que qualquer status, de qualquer condição que a pessoa alcance, né? Porque, vamos dizer assim, dentro de erros e acertos, da minha parte, comigo mesmo, né, nunca faltou desejo, dedicação, trabalho e a busca pela competência, né? E complemento também com uma frase que eu ouvi uma vez e achei sensacional e que caracteriza o sucesso para mim, né? Que não está ligado ao que se alcança materialmente, mas sim está ligado ao que você é capaz de fazer consigo mesmo, né? Que é uma frase que eu ouvi do professor Clóvis de Barros Filho. Ele diz assim: para ter uma vida bem-sucedida, Aristóteles diria, é preciso fazer desabrochar as potências que são as tuas. A vida que vinga é a vida bem-sucedida. Então, nessa postura empreendedora que nós vamos cada vez mais fortalecer, que a gente deseja muito que esteja muito forte em nós para alcançar sucesso, a gente vai fazer cada vez mais a nossa vida vingar, ser um sucesso, porque o que eu sou capaz de fazer, eu estou colocando na prática. Tá? Era isso, em termos de apresentação. Não vou mostrar meu telefone, vai que alguém mais copie. Não sei se eu consegui contribuir como vocês desejam, mas estou aberto aqui a conversas, a discussões, bate-papo, vamos lá. Eu queria explicar uma coisa. O Cassiano, aliás, convidado pela professora Denise, vamos ver se dá tempo dela vir aqui falar com você um pouquinho também, ela está em trânsito, deu uma palestra no IEM maravilhosa, estava eu ouvindo, e ele disse a seguinte frase: se você tem ideias, entre em contato. E eu tenho ideias que não saem. Eu tenho ideia o tempo inteiro. Os meus alunos sabem que eu tenho ideias, eu tenho que parar de ter ideias. E aí eu tinha várias ideias. E fui estimulada pelos meus alunos. Não, professora, fale com ele. E eu não me arrependi, foi muito legal ter contado esse mundo de ideias, de coisas que a gente tinha vontade de fazer junto com gente. Ele que nunca mais deu o telefone depois disso, eu não sei porquê.
mas foi assim. As pessoas fizeram algumas colocações, eu acho que a Melissa vai trazer. Agradecer aos meninos aqui da tradução, Carlos e Jorge, maravilhosos. Cassiano, eu tinha uma coisa para te perguntar. E quando tudo dá errado, assim, e quando a gente... Acho que é uma coisa que você já deve ter respondido, né? Eu lembro que eu estava uma vez num evento sobre empreendedorismo, e aí fizeram essa pergunta, né, para um cara que era dono de uma transportadora. Minha filha querendo aparecer na câmera. Quando tudo dá errado, né? Porque também tem essa questão do empreendedorismo, né? Eu ouvi também em uma outra palestra essa questão assim, que o negócio, ele era um negócio, né? Ele podia não dar, né? Como tudo na vida, findar, mas o empreendedorismo tem essa relação de continuidade de atitude, né? Queria que você falasse um pouco disso, porque às vezes é muito difícil, principalmente para os pequenos, né? E aqui a gente tem um monte de gente os alunos durante a pandemia, né? Muitos alunos, então a gente está falando aqui é um evento organizado pela universidade. O empreendedorismo ele foi uma ajuda, uma força no momento de pandemia, né? As pessoas criaram coisas nas suas casas e tiveram um sistema de tecnologia que deu suporte para entregas. Então, isso aconteceu, isso é uma realidade mapeada. E aí essa pergunta, né, de como lidar com as incertezas, como lidar com o insucesso, porque a gente fala de sucesso, né? A gente fala de sucesso, assim. 10 mil coisas dão erradas, né? A gente está fazendo aqui um semente bacana, a gente conseguiu financiamento pela FAPERJ, que agradecemos, mas 10 mil coisas até a gente conseguir isso estão erradas, né? Como lidar com isso? Porque isso também faz parte. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Vamos lá. Uma questão cultural, né, que é interessante. Mundo afora, em países desenvolvidos, quando alguém busca um empreendedor profissional para tocar um novo negócio, é interessante como ter no seu currículo até mesmo uma história de fracasso faz com que você seja melhor quisto pelo mercado, porque você já passou por algumas coisas e que não vão se repetir, né, se você aprendeu com elas. Eu acho que aqui a gente tem uma cultura um pouquinho diferente que precisa ser desmontada, né, completamente. Aos olhos, né, vamos dizer assim, práticos, né, e racionais, talvez minha empresa anterior não tenha sido uma empresa de sucesso. Eu tive muita dificuldade, a empresa teve dívidas, teve problemas que se arrastaram durante um período imenso. Mas dentro desse desafio e dessa dificuldade, eu acho que eu aprendi muito, entendeu? Então, eu acho que a primeira coisa é tentar obter de cada ação e de cada reação um aprendizado que te melhore profissionalmente para o próximo passo. Tá? A segunda coisa, que é importante, que tem a ver com o que nós apresentamos mais cedo, é o seguinte: a gente tem que entender que, ao assumir uma postura empreendedora, ao abrir uma empresa e colocar nessa empresa um risco à sua vida pessoal e familiar, que você tente dimensionar isso adequadamente, que você faça as progressões passo a passo, que você não vá com tudo de cara, né? Eu sei que pode parecer uma coisa simples de falar e não tão simples de realizar, mas eu acho que isso é muito importante. A derrota faz parte do nosso dia a dia.
E elas acontecem com grande frequência. Mas a gente tem que minimizar esse tombo e, quando levantar, levar um aprendizado junto. Tá? Eu falo que uma frase que me conduz, que é aquela questão de não interessa quantos tombos você tome, né? Não interessa a forma que você se levanta e segue em frente. E tem frases, né, de pensadores, de empresários, empreendedores muito renomados que diz literalmente isso, que muita gente que não alcançou o resultado material de um negócio foi simplesmente porque desistiu antes da hora, não persistiu. Porque nunca foi fácil para ninguém que começa do zero, entendeu? Então, eu acho que a questão da persistência, a questão de entender que o tombo vai acontecer e você tem que reagir rapidamente, né? E fora as questões emocionais de fato, né? Porque às vezes você não está bem e uma derrota ela te impacta muito mais. Como que você transforma isso? Se você quer um ambiente leve, gostoso, prazeroso, é muito difícil no seu convívio com a tua equipe você não transparecer momentos difíceis, né? Mais pesados, mais cansativos. Então, talvez o encaminhamento razoável para os tombos é ter determinação, é seguir em frente, é procurar apoio, é tentar nos estudos, né, no planejamento, saber como outras pessoas também fracassaram, erraram antes do sucesso. Entendeu? Você só não pode acreditar, quando você vai assumir essa postura, que só o sucesso vai ser o caminho. Não vai. Não vai. Vou contar para você mais ou menos o seguinte. Em 2005, a minha empresa nova, ela se tornou formal de 2004 para 2005. Em 2005, a minha empresa ela colocou mais propostas no mercado do que a anterior. Eu vendi um serviço em dezembro de 2015. Tá? Se eu falei 2005, errado, tá? 2015. 14 para 15, 2015. Em 2016, começaram novos serviços, mas ainda assim sem frequência, né? Em 2017, manteve esse comportamento, muita proposta, pouco serviço entrando, as coisas não estavam fáceis. Em 2018, a gente começou um período de muita visita técnica, de muito trabalho comercial, de muito investimento, de trazer pessoas para colaborar com a gente e tudo mais, mas nada estava dando certo. No dia 18 de julho de 2018, a gente vendeu um primeiro serviço. Só que até aquele dia, a gente não tinha alcançado nem 2% da nossa meta de faturamento. 2%. Né? De julho, do dia 18 de julho de 2018 até novembro de 2018, nós alcançamos 100% da meta. Não tenha dúvida, de 2014, 15, 16, 17, oportunidades não faltaram, tá, para eu desistir, para eu tentar desacreditar, não continuar nesse negócio. Importante, você lembra muito bem disso, eu era um cara muito interessado em, já que eu tinha uma sala, eu convidava as pessoas para trabalhar dentro dela, ou eu gerando valor ou algum outro negócio. Várias pessoas não aceitaram essa oportunidade de estar comigo naquele momento, entendeu? Então, foi um trabalho muito solitário durante muito tempo, mas eu nunca deixei de acreditar que eu teria sucesso e faria uma empresa minimamente renomada no mercado e que gerasse valor. Nunca tive dúvida disso. Então, eu acho que, por mais que a resposta mais simples é essa, mas eu insisto que ela é a verdadeira porque foi o que aconteceu comigo. É persistir, é aprender com o erro, é tentar dimensionar ao máximo para que esse tombo não seja tão impactante nos seus outros eus, né? Familiar, pessoal, tudo mais, para que você consiga separar um pouquinho. Não é fácil, tá? Mas é isso, é persistir. É persistir.
Oi. Tem umas perguntas, a Melissa. Melissa, abre aqui a tela para a gente e ela vai fazer a mediação com as falas das pessoas. Ok. Peraí. Melissa da Terra precisa ver. E tem uma pessoa aqui também que quer falar com você. Deixa a Melissa fazer as perguntas da plateia. Bom, primeiro prazer, Cristiano. A gente ainda não se falou, então prazer estar aqui com você. Eu adorei a sua palestra. E bom. Cassiano, perdão, é porque a Erika errou no chat, aí eu fui pensando Cassiano, aí Cristiano. Bom, vou começar pela pergunta da Erika Santos de Oliveira. Ela falou: parabéns inicialmente. Como você enxerga o outro lado do empreendedorismo? Onde está a falta de incentivo público, burocracia, carga tributária, custos para manter a saúde financeira da empresa, atender às exigências dos órgãos reguladores e etc. Maravilha, maravilha. Primeiro é o seguinte, para mim é uma honra ser chamado de Cristiano, tá? Porque minha mãe, para facilitar as coisas, ela teve 4 filhos. Ela teve o Luciano, o Cristiano, o Cassiano e o Juliano. Então, todos com Iano no final só para ajudar, tá? E o Cristiano não está mais entre a gente, aqui está em outro plano, mas me ajudou muito a chegar onde a gente chegou até hoje. Então, é só orgulho, tá? Ouvir ser chamado com o nome dele. Vamos lá. Realmente, a gente vive num país que é muito difícil empreender e é muito difícil encontrar meios e maneiras de passar por essas dificuldades, tá? Eu participei de um outro evento recentemente também com a Universidade Rural que falava da Tríplice Hélice, né? Que é a união da universidade, do governo e das empresas gerando inovação, ciência, tecnologia aplicada e inovação de fato, né? E eu insisti por uma informação que é o seguinte: eu acho que a gente tem instrumentos de apoio a várias iniciativas. As bolsas, elas de iniciação científica, elas são um encaminhamento para isso. As subvenções econômicas para desenvolver tecnologia aplicada, tem vários encaminhamentos do governo que dão apoio a isso. Mas eu acho que tem um grande problema que elas estão um pouco pulverizadas em quantidade e não em qualidade. E, infelizmente, a gente chama que elas estão carimbadas, né? Elas estão carimbadas não permitindo que você dê um apoio ao empreendedor. Então, por exemplo, quando eu obtive o dinheiro da FAPERJ, ou foi aprovado porque o dinheiro não entrou até hoje, eu não poderia colocar nenhum custeio da minha parte no projeto, é proibido. E muitas vezes, uma empresa de tecnologia aplicada que usa dessa subvenção, ela não consegue fazer essa tecnologia acontecer porque esse profissional empreendedor ele vai precisar ter o ganha-pão dele. Então, ele vai ter que deixar de lado um pouco a tecnologia aplicada com o apoio do país para buscar a sua subsistência. Tá? Referente às cargas tributárias, às dificuldades todas impostas pelo nosso maior sócio, né? É engraçado, né, que recentemente eu ouvi que existia a intenção por tributar o lucro das empresas, que são os dividendos que você distribui para os sócios da empresa. Eu, sinceramente, eu acho um absurdo. Por que motivo? Porque minha empresa, antes de ter lucro, a cada faturamento, ela pagou 20% de imposto em cada serviço que eu desenvolvi. Todo dia 20 do mês seguinte, eu pago 20% de todas as faturas que eu emito. Quer seja tendo lucro ou tendo prejuízo, os 20% estavam lá pingando no dia 20 do mês seguinte. Entendeu? Isso não tem para onde correr. A gente tem que respeitar. O ônus de um não pagamento é muito sério, né? Então a gente tem que fazer por onde nas questões trabalhistas, nas questões fiscais todas e obedecê-las, né? Como estratégia, mais uma vez, está a ponderação, está o cuidado com o orçamento,
entender que esse 20% ou qualquer outra alíquota vai acontecer de qualquer maneira e às vezes antes de você ganhar. Tá? Então tem que ter uma estruturação para isso. Porque eu estou falando até antes de ganhar. No nosso mercado de óleo e gás, que a gente presta serviço para grandes empresas, eu presto um serviço que às vezes demora 30, uma semana, 30 dias, 2 meses. Depois que eu tenho o aceite do serviço, o cliente me permite faturar, mandar uma nota fiscal. E após o envio da nota fiscal, ele ainda pede 120, 150, 90, 70, 60, 30 dias para pagar. Poucos são que pagam em 30 dias hoje em dia. E no dia 20 do mês seguinte, estou eu pagando 20% de imposto dessa nota, que eu só vou receber daqui 120, 90, 60, 30 dias. Então, é um desafio, não há apoio direcionado ao empreendedor, tá? Mas esse é um dos muros que a gente tem que ultrapassar todos os meses, entendeu? É o lado difícil, a cobrança existe, não tem jeito, até mesmo a minha empresa é Simples Nacional, né? Eu qualifiquei ela como Simples Nacional, então eu pago todos os meus impostos com um único tributo que vence no mês 20. E as outras empresas que são qualificadas pelo lucro presumido, lucro real, que o dinheiro nem vem para você escolher a data do pagamento do imposto, ele já é retido na fonte, que é uma bela sacada, né? Olha, o Cassiano vendeu um serviço para a Melissa, né? A Melissa, na hora de me pagar o serviço, R$100, ela já pegou 20 e já pagou os impostos por mim, para que não tenha nenhum risco de eu receber o dinheiro e não arcar com esse valor. Entendeu? Então, infelizmente, não tem como fugir disso, tá? Mas eu insisto, planejando, estudando, as coisas vão acontecendo, entendeu? Mas não pode tirar da sua planilha orçamentária, financeira, essas ocorrências, elas vão acontecer. Eu acho que requer bastante organização, né? Principalmente ser um empresário, um empreendedor. Sim. Eu acho que, organização é fundamental, tá? Eu me considero um cara muito organizado, mas eu acho que essa busca por uma capacitação, por uma competência é fundamental também, né? Para que você organize o que te traz valor, você precisa ter o valor, né? Você precisa ter o conhecimento. Então, por exemplo, o que eu acho que eu adquiri muito naquela primeira empresa por 5 anos foi um senso crítico para conseguir avaliar e conduzir todos os meus parceiros nas minhas atividades. Então, eu sei falar com o contador, eu sei falar com TI, eu sei falar com o cara de marketing, eu sei falar com o cara que estão prestando serviços para a minha empresa, eu sei falar com o Estado, eu sei calcular os impostos, eu sei fazer uma contratação. Eu sou o melhor nisso? Não, mas eu tenho um senso crítico suficiente para perceber se estou fazendo certo ou se estou fazendo errado. Tá? Então, organizar e ter um mínimo de todas as interfaces da sua empresa com o mercado afora. Muito bom. O Renan está perguntando, poderia contar como foi sair da sociedade? O que te levou a isso? Excelente pergunta, Renan. Excelente pergunta. Eu acho que a primeira coisa que eu aprendi e que eu não saí tão bem, tá? Eu acho que eu contei um pouquinho com, não sei se uma inconsequência do meu ex-sócio, tal, porque no momento em que aquele anjo da guarda, o meu conselheiro, falou, Cassiano, não tem jeito a tua empresa, segue o teu caminho, tal. Eu estava em São Paulo conversando com ele, na semana seguinte eu entrei em contato com o meu sócio e falei, olha, eu quero sair da empresa e as minhas condições são essas. E ele aceitou prontamente, mesmo tendo uma empresa com muitos desafios e buracos embaixo dele. Eu acho que ele confiava muito na capacidade dele reverter a situação, então por isso ele confiou isso. Mas tem uma questão muito importante. Eu acho que criar um sócio, ter um sócio, formalmente, ele precisa ter tanto as cláusulas de entrada quanto as cláusulas de saída. Então, na verdade, quando você viver um problema,
ou até mesmo uma falta. Né? Você tem que pensar em tudo. Então, se eu estou colocando um sócio na minha empresa e de repente ele falta, em que sentido? Realmente ele vem a falecer. Tá? Eu não quero ter um problema com a família dele, que não estava no dia a dia. Então, eu quero ter uma cláusula que também já diga como que a gente tem que acertar as contas para que a família saia bem, porque ela não participa desse desenvolvimento. Poderia ser um problema para a instituição e até causar um dano muito maior a todos que compõem a empresa. Então, você tem que ter, Renan, cláusulas de entrada, cláusulas de saída, com a oportunidade de um sócio comprar do outro a participação num valor pré-determinado e justo para os dois. Entendeu? Então, os atritos podem acontecer, as responsabilidades elas duram muito mais do que a sua saída em si ou a saída do seu sócio, mas sem cláusulas de saída, a tendência é ser muito pior do que se você fazer a coisa planejada e organizada. Bom, agora a pergunta eu deixei por último, né? Que é a minha, na verdade. Você falou bem no início ali dos funcionários, sobre como você queria que os seus sócios fossem vendedores também da sua ideia ali, que fizessem esse networking, né? Você chegou ali a citar o café. E para você, o que faz um bom funcionário, né? O que faz um funcionário se destacar ali na sua empresa? Qual é o funcionário ideal para você? Eu acho, honestamente falando, que o funcionário que eu mais admiro, que eu mais desejo na minha empresa, é o funcionário que queira ocupar o meu lugar. É o funcionário que queira ser meu sócio. É o funcionário que consiga ver nesse desenvolvimento uma oportunidade dele ser parte fundamental disso. Entendeu? Teve uma vez, isso é verdade, tá, gente? Todos os relatos aqui parece que tem muitas histórias, mas de fato existem. Eu fui convidado a participar de uma empresa quando eu já tinha a CRN. Eu fui convidado, eu lembro até que foi aqui pertinho, eu fui no Rio Design Barra, que é um shopping que tem no Rio de Janeiro, e fomos tomar um café. O CEO da empresa e eu. Ele já tinha mencionado que desejava contar comigo nessa empresa. E eu fiz uma pergunta para ele. Falei assim, olha só, você me vê sendo um dia o CEO da sua empresa? Ele falou, não, Cassiano, de jeito algum. Esse cara sou eu sou o CEO, eu sou o cara que estou nessa posição. Mas eu falei assim, você não é o dono da empresa? Se de repente você encontrar um CEO melhor que você, que gere mais resultado, não vai ser interessante porque a participação, os resultados que você tem como dono vão ser melhores? Você não me vê nessa posição em nenhum momento quando você está me oferecendo uma oportunidade? Ele falou, Cassiano, não, esse cara sou eu. E definitivamente eu desisti de qualquer conversa. Porque eu acho que a maior ignorância que uma pessoa que é dona de uma empresa pode ter é criar uma posição vitalícia para você, achando que ninguém vai ser capaz de ser melhor que você nessa mesma atividade. Então, do meu ponto de vista, eu quero muito que os meus funcionários, meus colaboradores desejem tomar a minha posição como diretor da empresa, sem problema algum. Que eles se capacitem para isso, entendeu? Quem sabe um dia isso aconteça e eu componha uma mesa de conselheiros administrativos, estratégicos, e tem alguém conduzindo a empresa no meu nome porque é mais capaz do que eu para essa função. É isso. Tá bem, obrigada pela resposta. A Denise apareceu por aqui e agradeceu muito pela sua parceria. Oi, professora, tudo bom? E olha quem está aí. Quanto tempo, hein, professora? Olha quem está aqui. Olha, eu pedi a Denise que viesse aqui falar um pouco. Eu conheci o Cassiano através da Denise, que o convidou para a palestra que eu disse, que ele disse, se vocês tivessem boas ideias, entrem em contato, nós do Gente nós entramos em contato com ele.
E aí eu pedi, Denise, acho que não faz sentido se você não aparecer ali, ia ser muito legal. E aí eu queria que a Denise falasse um pouco para a gente também. Obrigada, Denise, por ter vindo aqui. Importante a sua presença, a professora Denise também. Seu microfone, Denise. Espera aí, só um minutinho. Acho que está desativado. Você consegue ativar o microfone, Denise? Embaixo? Abri. Consegui. Eu vou entrar em aula daqui a pouco, mas deu tempo de dar um oi para o Cassiano. Eterno parceiro, gente. Para quem está assistindo, as histórias dele são inspiradoras. Quando eu vi o título dele, o título da palestra dele, eu achei muito legal, porque mostra, para quem acompanha ele já há algum tempo, mostra a maturidade do empreendedor chegando aí, com as quebradas de cabeça, mas uma pessoa muito assertiva no que sempre fez na vida. Né? Eu falo que o Cassiano, para quem é aluno, é uma inspiração muito grande, que foi aquele aluno da iniciação científica, depois de outros programas de apoio à pesquisa, mestrado, falta doutorado, né, Cassiano? Eu já comecei o meu. Mas, assim, e acima de tudo, uma pessoa que inspira muito e é parceiro, gente. Ele falou da participação que ele teve, foi um evento que a nossa agência de inovação promoveu na Semana de Ciência e Tecnologia, né? O grupo do PIBIT organizou isso, e o Cassiano nos ajudou a fazer exatamente essa reflexão sobre o papel da empresa, do governo e da sociedade nessa parceria em prol da inovação, em prol da gente conseguir desenvolver melhor a nossa região, o nosso país e o que quer que seja. E, principalmente, para nos ajudar, como universidade, a pensar o nosso papel nisso tudo. Tá? Então, eu só tenho a te agradecer, Cassiano, né, por lá, por cá, né? E é realmente um grande prazer te ver sempre com a gente. Isso aí é legal mesmo. Professora, a professora Denise me conheceu naquele evento que eu comentei para vocês, a Semana do Empreendedorismo, que eu tive a primeira Isso, que nós fizemos. Aí teve aquela pergunta que uma moça perguntou sobre o que você deseja num sócio, e também teve um pessoal da escola pública que me perguntou como criar a marca deles, né? E eu acho que eu falei as mesmas coisas que eu falaria hoje, né? Planeja, corre atrás, começa a vender que a marca aparece, que isso é de menos, né? Vamos tocar o negócio e fazer ele acontecer. E de lá aconteceu com certeza a nossa parceria, né? Eu acho que foi um dos momentos mais desafiadores, ao mesmo tempo empolgante, estar aí na universidade. Quantas pessoas tinham lá? 200 pessoas dentro e fora do auditório? Estava cheio, estava com gente sentada, estava com gente para fora. Nossa, foi impressionante. Então, na verdade, foi um bate-papo. Tenho gravado até hoje, né? A Firjan gravou, né, para gente. E prazerzaço. Vocês sabem que podem contar comigo sempre. É um assunto que eu gosto, que a gente poderia estar conversando muito tempo sobre empreendedorismo, postura empreendedora, geração de valor. Então, é a minha droga, né? É a minha droga. A nossa, Cassiano. Prazer vê-la, professora, muito mesmo. Prazer todo meu também. E, novamente, eu parabenizo a Janaína e a equipe pelo sucesso do Semente, pela persistência deles com esse evento, pelas palestras super legais que eles organizaram para o evento. A gente vê que o trabalho que a gente faz é tão bom que os nossos ex-alunos estão todos aí, com garra aí, participando e colaborando com o evento. Gente, muito obrigada mesmo. Parabéns, Jana. Está ótimo. Na medida do possível, eu vou acompanhando. Nem sempre eu vou conseguir participar direitinho, mas acompanhando a gente vai indo. Maravilha. Muito obrigada, Denise. Denise é obrigado, professora. Gente, eu vou sair porque daqui a pouco o professor entra na sala aqui, tá bom? Maravilha. Beijo. A gente aqui também está chegando ao final. Acho que tem mais uma pergunta. Tem a pergunta da Elisa.
Elisa Nascimento. Quais as principais características de um empreendedor de sucesso para você, Cassiano? Eu repetiria que é a capacidade em vendas e o comprometimento. Eu acho que vender, criar o valor e construir com esse valor a sua empresa. Eu acho que é o mais importante mesmo. Então, a gente tem que parar com esse preconceito que o vendedor é um cara chato. O vendedor é um cara necessário. A gente também tem que aprender a colocar preço nas nossas vendas, é importantíssimo, né? A gente conhecer o quanto vale o nosso trabalho, o quanto o mercado pode pagar por ele, né? Então é isso. Acho que vender e se comprometer demais com isso. Você tocou em duas coisas que são realmente assim as maiores dificuldades, né? O preço e a venda, você saber. Sim, muito. Principalmente quando é serviço, né? Serviço. Um detalhe interessante, né? A gente vive no mercado de óleo e gás e de serviços de engenharia, e a gente vende horas de engenharia. Todo o meu trabalho é baseado em horas de engenharia. E durante o bom momento do mercado de óleo e gás, há uns 10 anos atrás, tudo mais, houve uma valoração muito maior do que deveriam fazer, e eu tenho um motivo para explicar, que fez com que o piso da categoria do engenheiro subisse muito de uma hora para outra. E por que isso foi equivocado? Porque desde 2014 até hoje o piso manteve constante. Então, se manteve constante é porque eles admitem que não poderiam ter subido tanto naquele momento anterior. E aí, todo o nosso custo de engenharia, todo o preço que eu coloco numa proposta é pautado no valor dos meus profissionais, né? Só que esse valor não sobe tanto. E, naturalmente, os profissionais da nossa empresa vão ganhando cada vez mais, naturalmente, pelos dissídios em si, pelas valorações que tem anuais. Mas eu não posso subir o valor do serviço porque o mercado está estagnado em termos do que se cobra por um engenheiro. Então, tem o que me custa, o que eu posso vender e o que o mercado paga. Então, essa briga é constante para achar o melhor caminho, entendeu? Então, é um baita desafio, mas saber vender, conhecer quanto custa, até mesmo como colaborador, né? Por exemplo, às vezes você está sentado na mesa de um trabalho, numa cadeira, numa sala, num computador, e você não sabe quanto custa esses itens dentro do seu dia a dia e quanto de valor você realmente gera para a tua empresa. Isso é importante conhecer. Aí sim, conhecendo isso, você vai ter muito mais condições de pleitear um aumento, uma valoração. Então é importante saber o valor que você tem e o valor que o mercado paga por você. Né? Isso é sempre fundamental para que a gente consiga precificar de acordo. Né? Bom, eu acredito que a gente não tenha nenhuma pergunta mais, só a Débora aqui agradecendo pela excelente palestra e pelas dicas preciosas para trilhar o caminho do empreendedorismo. Maravilha, gente, maravilha. Eu queria agradecer demais os intérpretes, né? Foram sensacionais. Não sei se eu falei muito rápido, se eu atrapalhei vocês demais aí, mas muito bacana ter essa inclusão. Isso é característico da professora Janaína. Muito legal participar. Espero ter suprido as expectativas de todos aí. Contem comigo sempre que precisar. Pode guardar o número de telefone, fica tranquila. Aí a gente precisa muito falar disso dentro, para todo mundo, né? Dentro da universidade, para fora da universidade. Aqui a gente está sendo assistido por todo mundo também. Tanto por essa questão racional, né, que você traz aqui para a gente, e também porque ouvir isso, né, faz a gente lembrar, sabe, do que deve ser feito. Tem uma coisa de que é preciso que alguém te estimule, né? E eu acho que você tem essa capacidade, né, que é bem bacana. Então, Cassiano, eu agradeço super você pela presença aqui, você é muito generoso, é muito bacana, Cassiano é um cara bacana, eu admiro muito ele. Obrigada. Obrigada, Denise, que deu uma passada aqui também, maravilhosa. Denise está lá, tem um espacinho no doutorado dela, deu uma passada aqui para a gente.
Obrigada, Melissa. Obrigada, Ludmila, que está aqui. Tem uma equipe toda aqui trabalhando, né, para que essas coisas aconteçam esse ano. E os maravilhosos Jorge, Carlos, que estão fazendo aqui essa tradução, essa interpretação muito bacana para a gente. Diga. Professora, uma coisinha rápida. Pediram Instagram, né? Eu não tenho Instagram pessoal, tá? Mas eu tenho o LinkedIn, que é o meu próprio nome, Cassiano R. Neves. Podem me contatar lá. A empresa tem Instagram, a empresa tem LinkedIn e tudo mais, então o melhor caminho. Tá? Passa o seu LinkedIn, que é maravilhoso também. Pode passar, meu LinkedIn está lá para qualquer contato, para qualquer mensagem. Coloca no banner, gente, põe aqui no banner. Cadê o LinkedIn? Põe aqui no chat. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele coloca lá, ele sempre escreve coisas muito bacanas e também tem umas oportunidades que o Cassiano coloca, então eu acho que vale a pena. O LinkedIn do Cassiano eu fico sempre de olho. E vale a pena. Maravilha. A gente está sempre divulgando oportunidades lá através do LinkedIn, é nosso meio de contratação. Por muitas vezes eu coloquei alguns textos que eram uma sequência dessa Por uma Postura Empreendedora, quem sabe vir um livro algum dia. Mas vamos lá, se vocês quiserem me contatar, por favor, fiquem à vontade. Prazerzaço falar com vocês a qualquer momento, tá? Tudo de bom para todo mundo aí, sucesso. Obrigada, Cassiano. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. E seguimos agora, a gente tem uma outra palestra também sobre hibridização do ensino. Vai ser bem bacana. E muito obrigada a todos até agora e até. Tchau, tchau.